E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Leonardo Rezende e a aula de hoje é a resolução de duas questões da Escola Naval, que é um concurso muito atrativo, é uma das áreas bem interessantes da Marinha, de nível superior, né? É feita para alunos, concurso é para alunos de ensino médio concluído. E eu peguei duas questões de física, especificamente questões de eletricidade. Tá? Então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: analisa a figura abaixo. Eu tenho aqui um circuito onde eu tenho duas baterias em paralelo, as baterias em paralelo com uma lâmpada. Aí colocou-se um perímetro ideal aqui. E ele diz o seguinte, resumidamente aqui o enunciado, que essa bateria tem 1,5 volt com uma resistência interna de 1/3 de ohm. Essa resistência também é de 1/3 de ohm. Essa pilha tem 2/3 de ohm. E essa bateria, ele fala aqui, ó, encontra-se parcialmente descarregado de modo que o perímetro ideal mede uma corrente nula nessa pilha. Sendo assim, qual o valor da força eletromotriz 2 nessa condição? Bom, coloquei aqui uma corrente. O sentido é relativo, porque teoricamente eu tenho duas, né? Na verdade a corrente é zero, então não teria sentido aqui nenhum também. Coloquei só para ilustrar, poderia ser o contrário, já que essa fonte detém a maior tensão, ela provavelmente vai determinar o sentido da corrente, mas isso não importa no problema. E também coloquei que a diferença de potencial aqui nessa resistência interna R2 é zero e coloquei uma polaridade que também não faz diferença, porque é zero, tá? Então, se o medidor está medindo zero, né, e vendo a polaridade dele que foi dada aqui pelo circuito, até tem sentido as polaridades que eu coloquei. Mas, enfim, isso não altera a resolução do problema. Se está dizendo que é zero, automaticamente nós teremos a maior parte da corrente indo para essa lâmpada. E a corrente oriunda dessa fonte ela é zero, então a corrente 99% ou a totalidade, se você considerar a situação ideal, da corrente que vai alimentar a lâmpada, ela vem de E1. Então, para esse tipo de problema, eu posso aplicar um divisor de tensão, tá? Nessa região aqui, entre esses dois resistores, considerando que essa situação passa a ser praticamente uma associação em série, tá? Então, eu coloquei a fórmula geral aqui para vocês. Essa fórmula geral, ela dá como E vezes R2 sobre R1 mais R2, e aonde esse R2 é a resistência da lâmpada e o R1 é a resistência interna. Substituir, o E vale 1,5, que é a tensão da bateria envolvida, a resistência da lâmpada é 2/3, a resistência da lâmpada mais a resistência interna 2/3 mais 1/3. Aqui dá 1, 3/3 é igual a 1, aqui dá 1,5 vezes 2/3 por 3, 1 volts. Essa lâmpada aqui está submetida a uma tensão de 1 volt. Como ela está em paralelo com a bateria e a resistência interna é zero, consequentemente essa tensão tem que ser 1 volt, ou seja, opção D. Tá? Vamos para a próxima. Analisa a figura abaixo. A figura acima mostra um circuito contendo dois geradores idênticos, E1 e E2, sendo que cada um deles possui força eletromotriz de 10 volts. Então, 10 volts para esse, 10 para esse, e resistência interna de 2, resistência 2, resistência 2. A corrente em amperes, medida pelo amperímetro ideal, e a DDP em volts, medida pelo voltímetro ideal, vale respectivamente quanto? Bom, vamos lá. Se o voltímetro ele tem uma impedância muito alta, então é como se ele não estivesse no circuito, a corrente vai passar por ele. Vai passar, não nele, vai passar por fora. E o amperímetro ele tem resistência interna desprezível, então ele não vai alterar o circuito. Então esse circuito é um circuito série, tá? Aonde a corrente vai ser dada pela soma dos geradores, porque eles estão em série, sendo que o positivo de um está conectado, não está conectado diretamente, mas está ligado ao negativo do outro. Então, se fosse positivo, positivo seria subtração, né? Positivo e negativo é soma. Eu tenho aqui, então, 10 de cada gerador, mais as resistências, que são de 2, 4, 20 por 4, 5 amperes. Então, já até tem a resposta aqui, seria a letra D, mas vou confirmar agora. Vou nomear os pontos onde estão ligados o voltímetro de A e B. E agora calculo a diferença de potencial do lado desse resistor. O resistor tem 2 ohms vezes 5 amperes de corrente, um total de 10 volts. Mesma coisa para o outro, que é igual ao anterior. Pela polaridade, você sabe que é menos a fonte, eu coloquei aqui. VAB pelo lado esquerdo, que é esse lado aqui, é menos 10 mais 10, que dá zero. E pelo lado direito dá 10 menos 10, que dá zero, ou seja, a opção D. Tá? O que eu percebi são que essas questões de eletricidade da prova da Escola Naval têm um grau de dificuldade simples, são questões para você acertar e resolver logo.
comparado com as outras questões que eu vi da prova, elas são um pouco mais simples. Vi algumas de anos anteriores e vi algumas mais recentes, 2019, e percebi que elas têm um grau de simplicidade maior. Bom, então é isso aí, pessoal, tá? Curtam lá, cliquem lá, se inscrevam no canal para que eu possa fazer mais e mais aulas aí pra gente, tá? Forte abraço, até a próxima.